o objetivo da pergunta, além da gente mergulhar, né, já que estamos fazendo uma viagem no tempo da psicologia, ele vem também com para a gente elucidar uma questão que até hoje, né, mesmo com a conscientização, é um dos objetivos do podcast, trabalhar isso com algumas pessoas, viemos de uma cultura conservadora ainda, né, de certa forma. Grande parte das pessoas, ou uma grande parcela da população brasileira em si, tem um pensamento um pouco conservador com relação à psicologia, né? E parece que não tem uma consciência de que a psicologia é uma ciência embasada com critérios, com um desenvolvimento longo, ao meu ver, né? Que a gente vai remeter lá no passado. Então, por isso que eu acho importante a gente avaliar os critérios que a tornaram até a classificação como ciência. Uhum. Mas agora, sobre a palavra psicologia, o termo original mesmo, quando ela começou a ser dita pelas primeiras vezes, qual que é o significado dela? Bom, vamos lá, porque essa história ela é um pouco mais densa. A psicologia como preocupação, ela existe desde que o homem existe. Resumindo, assim, sendo um pouco simplista, mas didático, a psicologia é uma tentativa de se entender o comportamento humano. É claro que ela é muito mais do que isso, mas o seu objetivo primordial é tentar compreender o comportamento humano. Desde que o homem existe, ele já tem essa preocupação em entender os seus comportamentos, como preocupação. Mas a psicologia como método, a psicologia como... O que é a palavra método? Método em grego, meta-odos. Uhum. Meta é por meio de e odos é caminho. Uhum. Meta é o caminho que eu percorro para chegar a algum lugar. Então, enquanto método, né, como método, um caminho para se compreender o comportamento humano, a palavra psicologia vai ser cunhada lá na Grécia Antiga. São os gregos que criaram a palavra psicologia, composta de dois elementos. Psique, tem várias pronúncias, e logia, logos. Psique, em grego, significa alma, e logos, como eu já falei, significa explicação racional. Os gregos antigos, eles acreditavam que os nossos comportamentos eram produzidos pela nossa alma. Então eles diziam, olha, se eu quero entender os comportamentos, eu tenho que estudar a alma, a origem dos pensamentos, a origem dos comportamentos, pensamentos também, que os gregos tinham isso muito claro, os pensamentos produzem comportamentos. Mas a origem dos comportamentos, ela está na alma. Se eu quero entender os comportamentos, eu tenho que estudar a alma. Daí criaram a palavra psicologia. Psique, alma, logia, estudo racional da alma. Nós já percebemos aí, lá entre os pensadores gregos, uma grande preocupação do homem em entender-se. Não é à toa que a filosofia ela vai surgir de maneira sistematizada na Grécia Antiga, embora a filosofia já existisse, né? A filosofia como preocupação ela já existisse há muito tempo, assim como a psicologia. Mas os gregos antigos, né, pelo contexto social deles histórico, sim, eles tinham uma grande preocupação em dar explicações racionais, em dar explicações que fossem fundamentadas. E isso é muito importante porque eles começam a se preocupar. Vamos entender o comportamento humano, vamos nos entender de maneira sistematizada e organizada. Não é à toa que a filosofia acabou ficando, na Grécia Antiga, ficou conhecida como a mãe das demais ciências, que ela foi dando as bases da epistemologia. Ou seja, por que esse conhecimento é científico? Quais são os fundamentos e quais são os métodos? Quais são os caminhos para produzir um conhecimento científico?